Tá na luta, corre do dia a dia. Mamita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador brasileiro, e sem dinheiro vai dando um jeito, vai pro serviço. É compromisso, vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá pra nada, desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar. Trabalhador brasileiro, trabalha igual burro e não ganha dinheiro. Trabalhador brasileiro, trabalhador. Olá, amigos e amigas, começando esse programa Sindicatos em Movimento, programa patrocinado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, Sindicato dos Bancários, Sindicato dos Têxteis, Sindicato dos Metalúrgicos Nova Friburgo. Contamos com o apoio dos químicos e dos professores. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso e-mail é sindicatosmovimento@gmail.com ou então nosso telefone 2522-3164, 2522-2266. Por aí você pode assistir também esse programa lá no YouTube. Nós temos um canal lá, PGM Sindicatos em Movimento. Você pode lá assistir a reprise desse programa. Qualquer dúvida, entre em contato com qualquer um desses sindicatos, metalúrgico, têxtil, construção civil, que eles estarão à sua disposição. Nós, durante esse ano que passou, a gente conversou sobre muitos assuntos e agora vamos bater um papo com a Lucimar, que é diretora do Sindicato da Construção Civil. Olá, Lucimar, tudo bem? Tudo bem, Edil? Olá, amigos, bom estar aqui novamente, trazendo as informações para a categoria e demais cidadãos da cidade. É verdade, a gente tem que sempre falar que o programa ele é voltado para as categorias, mas a gente discute assuntos que são pertinentes a todos os trabalhadores. Primeira coisa que eu queria falar com você é em relação à sua campanha salarial, né? Vocês têm o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, vocês estão em campanha salarial. E a gente sabe muito bem que nós estamos vivendo um momento da economia de instabilidade, né, política, econômica no país. Eu não digo que é grande instabilidade, mas a grande mídia está fazendo um estardalhaço aí e não deve estar sendo muito fácil começar o processo de negociação. Então, nós ainda não tivemos nenhuma reunião com o sindicato patronal, simplesmente encaminhamos a pauta. É claro que já se escuta aquele murmurinho de que esse ano vai ser um ano mais difícil de negociação. Até entendemos que mudança, sim, mesmo que a gente tenha continuado com o mesmo presidente, mas houve uma alteração na equipe econômica e toda essa questão de corrupção. Enfim, nós estamos realmente num momento meio que instável, meio inseguro. Estamos aguardando o sindicato patronal marcar conosco uma reunião. Enfim, acreditando que mesmo que com essa instabilidade, esses receios econômicos, a gente venha conseguir almejar aquilo que a categoria deseja também, a gente consiga fechar um bom acordo, porque independente dessa economia esse ano começar meio enfraquecida, nós temos um passado aí muito legal, né? Foi um passado de obras, foi um passado que a construção civil cresceu bastante. Então, acredito que está na hora de esses lucros serem um pouquinho divididos com o trabalhador. Existe um refluxo um pouco na economia, a gente tem visto, a gente nem sabe, né? Vamos falar com muita seriedade, que a mídia, a gente tem as informações. O Diese fala uma coisa, a grande mídia fala outra. O Diese fala justamente, existe uma descenso na economia no sentido de que tem a mudança de governo, tem a inflação estava um pouquinho alta, tem que ter algumas medidas para controlar a inflação. Mas o que você bem falou, nossa cidade, por exemplo, teve uma pujança de obras, de empreendimentos na parte da construção civil, que a gente vê ainda muitos dos condomínios acontecendo, muitas, a própria obra de construção lá do conjunto lá das Terra Nova, tem bastante coisa que aconteceu e ainda está acontecendo. Sim, e aquilo realmente houve uma elevação. Ela fala hoje numa queda no setor da construção civil, mas em função dessas grandes obras terem dado uma paralisada ou terem sido concluídas, que é o caso, por exemplo, lá do Terra Nova, apesar de muitas dificuldades ainda que os moradores vêm passando, né? A questão da construção não está sendo assim muito legal, tem vários problemas de infiltração, de questão de água, enfim.
É um projeto que já está praticamente concluído, já está encerrando. A gente vê a questão das obras do Estado em relação ao Rio Bengalas. Algumas empresas já vão entregar o serviço, outros vão ter que recomeçar, mas esse é o governo do Estado que precisa novamente... E é outro governo também, né? Mesmo que seja o Pesão que assumiu, é outro governo. É outro governo que precisa fazer a reformulação dos contratos, renovação, enfim. Temos ainda o projeto no papel, que é para a continuação da Minha Casa Minha Vida, para atender as vítimas de 2011 ainda, infelizmente, né, que são famílias que ainda carecem da proteção do Estado. Esse projeto é para o bairro de Varginha, mas só está também ainda no papel, ainda não assinado. E estamos aguardando que venham retomar essas obras, mas como você bem falou, nós vemos assim a construção civil com um crescimento razoável, né? O importante você ver todos os lugares que você olha na cidade, você vê condomínios sendo construído, enfim, que demonstra que o setor esteja enfraquecido. E aí a questão da campanha salarial, é bom eu falar para os trabalhadores, não reflete só o momento atual. A campanha salarial ela vem para recompor, né, no salário do trabalhador o ganho, né, pelo menos a inflação mais ganho real e ao mesmo tempo os benefícios. Então o que vocês estão discutindo aí? O que a Assembleia aprovou, né? Então, é o básico que a gente sempre pede, é o INPC acumulado no período, que acreditamos que deva atingir 7% e mais um ganho real aí em torno de 10, 15%, que sempre é o pedido. Pedimos também a questão do auxílio alimentação, estão batendo na tecla do auxílio combustível, que infelizmente a nossa categoria ainda não conseguiu. E sabemos que outros sindicatos já conseguiram fechar esse benefício, que é importante para aquele trabalhador que não utiliza o meio de transporte público, que às vezes é até inviável, porque o transporte público de Friburgo, tem que se falar, não está atendendo a comunidade também, né? Não está atendendo. Não tá. Em horário deficitário. De pico, enfim, então ele prefere utilizar o próprio veículo, às vezes a motinha que ele tem, o carrinho, e acaba penalizando no bolso dele. É porque muita gente, e foi bom você tocar nesse assunto, porque o auxílio locomoção que a gente chama, o Tribunal de Justiça tem, os bancários têm, outras categorias têm. Por que os trabalhadores da iniciativa privada, né? Por que o da construção civil, do vestuário, têxtil, metalúrgico não possam ter? O auxílio locomoção, porque eu não sou obrigado a ir trabalhar de ônibus, eu posso ir de bicicleta, a pé e de carro, de moto, né? A realidade nossa hoje, né? Sem contar que já tem julgados, deixando bem claro, o Supremo Tribunal já pacificou isso, né, nos julgamentos deles, nos acordos, que não tem incidência, se você paga o vale transporte em pecúnia, não tem incidência de contribuições sociais e FGTS. Mas é aquela história, né? A gente vive numa cidade servida só por uma empresa de ônibus. Inclusive tem uma funcionária, é amiga minha funcionária, que tem visitado as empresas, que a empresa contratou um funcionário para visitar as empresas justamente para fazer a contrapressão, justamente falando que não é lei, que não pode, não é verdade. Isso que eu estou falando, não é verdade. Quando você, empresário, recebeu algum representante da empresa, entre em contato com o sindicato, tanto com o sindicato patronal quanto com os dos trabalhadores, porque não é verdade. Existem julgados na convenção do sindicato do metalúrgico, do vestuário tem, do sindicato dos textos tem diversas convenções que já constam lá o auxílio locomoção. Exato. Eu tenho o direito de ir e vir, né, garantido na nossa Constituição, mas o meu direito de ir e vir está limitado a utilizar somente uma empresa de ônibus. E se eu sou trabalhadora e vai refletir um gasto, vai acabar me causando um gasto maior, né, que eu poderia ter com a minha casa, com a alimentação, eu tenho que tirar do meu salário para pagar um combustível, uma coisa que está pacificada. O trabalhador pode ter direito sim, e nós estamos assim apelando pelo bom senso do sindicato patronal, essa nova diretoria que tomou posse no final do ano passado, e que venha a entender e que venha também ser isso uma forma de beneficiar o trabalhador. Até porque hoje a passagem está R$ 2,95, né? R$ 2,95. Existe um boato que essa passagem vai passar para R$ 3,50. No segundo bloco a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão da passagem. Mas R$ 2,95, R$ 5,90 para ir e voltar. Você hoje tem que ficar no ponto esperando um tempão, que as ônibus não estão passando no horário.
você tem ônibus às vezes no horário de pico, né, super lotado, toda é uma dificuldade. Você com R$ 5,90 colocando uma motinha dessa aí que o pessoal tem comprado, você vai e volta tranquilo, ainda sobra combustível ainda, né? Ainda sobra combustível, mesmo com o preço da gasolina hoje sobra. Então existe uma discussão que você, empresário, aí reforçar mesmo, você empresário, seja do têxtil, do metalúrgico, construção civil, vestuário, bancários, né, hoteleiros, o sindicato dos químicos, você é empresário. É um benefício, a empresa está dando um benefício ao trabalhador, tem que ficar claro, é um benefício, está beneficiando ao trabalhador. Aí, a partir daí, nós temos as jurisprudências claras que não pode. Tem alguns advogados que ficam batendo na tecla, alguns negociadores que ficam complicados. Né? Geralmente fica o advogado do lado patronal. Enfim, então demos início a essa campanha salarial e contamos com a participação de todos os trabalhadores, procuro estar sempre se informando, né, o andamento das negociações. Como eu disse antes, ainda não fomos convidados para a primeira rodada de negociação junto com os patrões. Assim que formos, é claro que vamos estar trazendo a informação para a categoria, mas é importante, o sindicato convocou, compareça à Assembleia, traz a sua ideia, a sua sugestão e tenha certeza que o trabalhador sempre unido consegue atingir os seus objetivos. É verdade, porque muitas vezes o trabalhador ele fica lá na empresa dele, eu vou, tem assembleia, depois liga, primeiro passa a ligar para o sindicato, em cima de um dirigente sindical, em cima de um companheiro, como é que foi a assembleia, como é que foi, o que foi decidido? A decisão é de todos, obviamente que o estatuto prevê o seguinte, 50% mais um em primeira convocação, né, dos sócios. Depois da primeira convocação, na segunda convocação é 50% dos 50% mais um dos presentes da Assembleia. Até porque nós não vamos ficar esperando o cara que você está convocado. Eu lembro, vocês botaram carro de som, fizeram panfletagem, o carro de som rodou a cidade toda, teve panfletagem, né? E lá no Cimento e Cal, como é que tá as coisas? Então, no Cimento e Cal, né, nós estamos ainda com a Votorantim, tivemos uma reunião semana passada com a empresa. Lafarge, que é Cimento Mauá, já fechamos o acordo. Holcim, estamos em negociação também. E ainda tem a questão da Holcim, parece que está tendo um grupo irlandês que deve comprar e deve fazer uma adequação. Exato, de salários, né? Parece que vai vir um grupo novo para gerenciar essa unidade de Cantagalo. E estamos aguardando também o bom senso da Votorantim, que é uma empresa muito difícil de negociar, né? E vamos aguardar. Tivemos a primeira rodada de negociação, onde não avançamos muita coisa, e, enfim, vamos torcer para que os trabalhadores da Votorantim também se preocupem um pouco mais em reverter essa história, porque a Votorantim é difícil e a gente sente essa dificuldade, porque se o sindicato não tem um apoio em massa da categoria que ele representa, realmente a negociação acaba se tornando desgastante. Quer dizer, a Votorantim, por exemplo, a database dela é novembro, nós já vamos entrar em março e não conseguimos fechar um acordo. Né? Fica complicado, né? E até para você, telespectador, você entender o seguinte, o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Friburgo, ele abrange toda a região, né, centro-norte. E aí em Cordeiro, ali, divisa Cordeiro, Cantagalo e Macuco, tem 3 fábricas de cimento, que é a Votorantim, a Holcim e a Lafarge. São 3 fábricas grandes, né, de cimento ali que o sindicato é responsável. E aí eu fico imaginando vocês, que você tem que cuidar dessas pequenas obras, né, porque a construção civil não são, tem essas obras maiores, mas são pequenas obras acontecendo, quando ainda tem esse cordeiro que dá um trabalho. Tanto é que o Fernando fica praticamente baseado lá. Né? O Fernando que é o presidente, né, junto com os outros diretores, Jacques, Juarez, Gilcinho, enfim, e eles acabam dando esse suporte na fábrica de cimento porque são mais desse grupo, né? E são realidades diferentes, são acordos individuais, cada empresa tem o seu acordo e cada um dentro da sua realidade. E, diferentemente da construção civil, como você disse, é toda uma diferenciação de trabalhadores, de obras. Uma tem obra com 10 funcionários, como a gente tem obras com 200 funcionários. Então é difícil você chegar no consenso no final para fechar o acordo. Mas o legal é que eu tenho observado cada vez mais que os trabalhadores estão mais conscientes, né? Eles têm realmente buscado mais o sindicato, procurado mais se informar. Ao mesmo tempo, eu vejo também, através desse trabalho que a gente tem feito junto aos canteiros de obras, de orientação em relação às normas de segurança, a gente vê que realmente as empresas também estão se preocupando mais, estão atendendo as nossas solicitações, e isso é muito legal, porque quando você vê esse tipo de parceria em prol do trabalhador, na segurança do trabalho,
até mesmo porque a construção civil é onde tem o maior índice de acidente de trabalho, né? Isso já em estatísticas reais, não é só conversa, e você vê essa preocupação, essa adequação e essa aceitação do sindicato estar visitando e orientando, e eles aceitando, enfim, é um passo muito grande para a categoria. É isso aí. Então, você, trabalhador da construção civil, você está em campanha salarial. Para lembrar, é importante, você está em campanha salarial, não é o sindicato. Porque muitas vezes o cara fala, o sindicato está lá, né? Porque está em campanha salarial. Então, quando o sindicato convocar a assembleia, quando o sindicato visitar a sua empresa, a empresa que você trabalha e solicitar aí o seu comparecimento à assembleia, não deixe de comparecer. Porque se você não comparecer, o outro vai decidir por você. A gente vai ao intervalo e volta no segundo bloco conversando ainda com a Lucimar. Trabalhador brasileiro. O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Centro-Norte Fluminense, com sede em Cordeiro, na Rua Padre André Boaventura 19, Centro. Telefone 2521-1212 e em Nova Friburgo, na Rua Aristão Pinto 91, Centro. Telefone 2528-7314. Oferece para você, trabalhador da construção civil, atendimento médico, odontológico, jurídico e muito mais. Venha nos fazer uma visita. Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, há 80 anos lutando pelos seus direitos. Juntos, somos muito mais fortes. Não fique só, fique sócio, sindicalize-se. Trabalhador brasileiro. Voltamos com o programa Sindicatos em Movimento, um programa patrocinado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, Sindicato dos Bancários, Têxtil Metalúrgico, tem o apoio do Sindicato dos Professores e Sindicato dos Químicos. Nosso e-mail é sindicatosemmmovimento@gmail.com. Também você pode ir lá no YouTube, né, temos um canal que é PGM Sindicatos em Movimento, você assistir a reprise dos nossos programas. Também você pode entrar em contato com o telefone 2522-3164 ou 2522-2266. Ou qualquer outro desses sindicatos que patrocinam a gente, você pode ir lá visitar e tirar dúvida e também mandar sugestões críticas do nosso programa. Esse programa é feito para você, trabalhador friburguense, das categorias, mas também para toda a sociedade, onde a gente discute assuntos das categorias e também algumas coisas que estão acontecendo na nossa cidade. Primeiro bloco, nós estamos com a Lucimar, falando basicamente dos trabalhadores da construção civil, da sua campanha salarial, reforçar, né, a importância do trabalhador participar da campanha salarial. Mas nesse segundo bloco, Lucimar, nós vamos conversar um pouquinho sobre a nossa cidade. É importante a gente trazer, porque a gente às vezes entrevista aqui, por exemplo, eu estou marcando para entrevistar o vereador Zezinho, o vereador Cláudio Damião, os vereadores que estão na Câmara ainda tentando fazer uma pressão em favor da população. Mas no próximo, a gente tem dois eventos que estão... Primeiro, o evento que está acontecendo aqui na nossa cidade, que é a poda das árvores na Praça Getúlio Vargas. Não é poda, foi cortado de forma indiscriminada, 40 árvores estão para ser cortadas ali. E aí teve um grupo de pessoas, ambientalistas principalmente, se levantaram contra o corte das árvores. Aí a gente tem que deixar bem claro que nós não somos contra a manutenção da praça, o corte de alguma árvore que possivelmente possa estar causando algum perigo, não a forma indiscriminada que aconteceu. Então, aí foi coletada uma assinatura, já coletamos um monte de assinatura, foi encaminhado ao Ministério Público, o Ministério Público já detectou que ele pediu uma fiscalização, detectou que pelo menos umas 2 ou 3 árvores foram cortadas de forma indevida. Então, se imagina, 2 ou 3, assim, uma fiscalização superficial, que aí convocou o INEA, convocou o engenheiro florestal, que não tem um engenheiro florestal acompanhando. Porque o engenheiro florestal é o cara que é responsável para dizer aquela árvore está doente, aquela árvore está... que ele estudou para isso, não tem. E aí foi feito um estudo junto à Universidade, se eu não me engano, Estácio de Sá, que determinou os cortes das árvores. E aí, hoje, a gente está aqui primeiro para, mais uma vez, falar assim... Até na hora de fazer a coisa certa, o governo tem errado. Que a coisa certa era o quê? Podar as árvores que deveriam ser podadas de forma... cortar eventualmente uma árvore que estivesse causando algum dano. Mas aí como que deveria ser chamar? Chamar a população, chamar os sindicatos, chamar as associações, o movimento dos ambientalistas e explicar, nós temos esse projeto, nós queremos fazer isso. Qual a forma melhor da gente fazer isso? Não aconteceu. Mais uma vez o governo vai e faz a forma errada. Infelizmente, né, Edil, como você falou, os movimentos organizados deveriam ter sido sim comunicados.
A poda, com certeza, deveria ter sido feita realmente, que a gente vê na época que está chovendo muito, ventando muito, de galhos caem, já teve vítimas, né, inclusive sobre essas quedas de galhos. A praça não é bem iluminada, a praça não tinha uma preservação, não tinha um cuidado, não tinha um zelo. Eu lembro que teve uma época que tinha até um posto da PM lá, né? Dentro da praça. Dentro da praça, e saiu. Então a família friburguense, a nossa geração, por exemplo, nós íamos para a praça, é local de passeio no final de semana, né? Eu lembro que meus filhos também iam para a praça no final de semana. E hoje a gente já não tinha essa segurança, nem à noite, nem durante o dia. Ali tem um grupo de usuários de droga que ficam ali perto daquele coreto. Ali a gente sabe o que é o governo não sabe. E outras coisas mais que poderiam já estar sendo feitas já no passado para hoje não ter toda essa polêmica. Enfim, foram feitos um estudo, segundo foi informado, né, pela prefeitura, onde haveria necessidade de podar e de cortar. Agora, a forma como foi feita, hoje a gente realmente vê que isso foi de forma incorreta. Não foi nem só a questão de não ter um dinheiro, mas também de ter um segurança do trabalho, porque aqueles trabalhadores que estavam fazendo aqueles cortes, eles estavam sem equipamento de segurança também. Enfim, a comunidade mais uma vez sai perdendo com esse governo que toma as medidas realmente por conta dele e nós somos os últimos a saber. E quando ficamos sabendo, acabamos nos decepcionando. E todo esse projeto que está aí, que foi apresentado, o projeto de 8 milhões, enfim, é claro que tem que se revitalizar sim, mas com consciência ambiental, econômica, né? Porque a cidade necessita de muitas coisas. E respeitar também o projeto original da fábrica. Porque a gente vai mudar? A gente sempre teve uma praça de respeito. Eu lembro que os visitantes, os turistas se encantavam com a nossa praça, uma praça florida, bem cuidada, tratada. O parquinho, né? Nem o parquinho hoje é bem cuidado. Enfim, tem que haver um respeito sim à população. Não só os antigos que conviveram essa época de uma praça bonita, os jovens e uma futura geração, né? Que a gente continue sendo um referencial de uma cidade bela. Porque, infelizmente, a gente sabe disso, mas temos que bater sempre nessa tecla. Desde a tragédia de 2011, a cidade está abandonada. A gente não vê aquela beleza natural que a gente via em Friburgo, né? A gente não vê um povo feliz como a gente via em Friburgo. Quer dizer, a nossa beleza central, que é a Praça Getúlio Vargas, acabou sofrendo também. E hoje a gente vê, Lucimar, vocês concordam comigo, a imagem hoje é triste, né? Quando eu vi aquela imagem de cima, assim, a gente que acompanhou de perto a tragédia de 2011, que foi uma devastação total em nossa cidade, se você fosse lá no Córrego Danta, nesses lugares mais atingidos, onde você via árvores caídas, casas arrebentando, a imagem assim, de cima da praça hoje é uma imagem de devastação, é horrível aquela imagem. E você está falando isso, é uma verdade. Eu tenho amigos que vêm a Friburgo e a primeira coisa que eles falam é elogiar a praça. Eu falei, pô, vocês têm um parque no centro da cidade, que bacana, eu queria que minha cidade tivesse isso. Aí agora eles estão chegando, eu recebi, o Sérgio Oliveira foi professor da universidade aqui, da Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, morou aqui há muitos anos, e agora ele tá no Rio de Janeiro. Ele me mandou um e-mail assim, meio desesperado. Edil, estão destruindo a praça, vocês não vão fazer nada. Aí eu tive que explicar para ele todo esse contexto de que agora está barrada a obra, que essas coisas. É muito triste ver um governo que não ouve a comunidade, não tem sensibilidade com o seu patrimônio histórico, é um patrimônio histórico, e não é só na praça, você pode ver que outros patrimônios estão deteriorados, você vê as casas antigas, você não vê um compromisso dos governos, não é só desse governo, é dos governos. Hoje esse governo está cometendo essa atrocidade, mas os governos passados também não fizeram a reforma, a manutenção. Né? Com certeza, né? A cidade não se fizeram projetos visando o futuro, né? E infelizmente os governos passados também que deveriam ter tido esse cuidado de estar preservando, de estar, enfim, para evitar que chegasse a essa situação dessas árvores ao estado que chegou. É claro que árvores vão ser plantadas nesse lugar, tudo bem, mas é como nós falamos, é uma praça de renome, o pessoal se encantava com as pessoas visitantes, se encantava com o projeto, né? Enfim, poderia usar mais essa questão de parque, né? Fazer realmente da praça um parque com ciclovias, com espaços legais, né? Vamos ver. Ainda falando de construção civil, você que é do sindicato, eu não sou especialista, nem você é especialista nessa área, mas, por exemplo, o que relata que quando o Glaziu fez aquela praça,
e plantou aqueles eucaliptos é porque o centro de Friburgo era um pântano e hoje tem muita água ainda no centro de Friburgo se você furar ali. Então era um pântano e aquelas árvores, e o eucalipto, a característica do eucalipto, isso a gente não precisa, meu pai sempre me dizia isso, meu pai era um trabalhador da construção civil, ele sempre me dizia isso, que o eucalipto é uma planta que suga muita água do solo. Tanto é que quando você vê uma plantação de eucalipto, por baixo dele não tem mais nada. Por baixo, debaixo da plantação de eucalipto não tem mais nenhum tipo de outro tipo de vegetação, porque o eucalipto ele é feito para puxar água. E ali, aqueles eucaliptos, aquela espécie que é chamada robusta, até eu estudei isso, sabe por quê? Não é porque eu sou bom conhecedor, não. É porque eu lembro uma vez que eu trabalhei na prefeitura e o prefeito queria fazer justamente uma limpeza das árvores e tal. E foi trocado algumas árvores ali. Cortou-se a árvore, mas do lado foi plantada uma outra árvore. Foi plantada uma outra árvore da mesma espécie, robusta, que era que puxa mais a água do solo. E você vê a nossa catedral, ela é inclinada. A catedral ela é inclinada por quê? Porque antes, ela foi construída antes da praça. Então, eu sei lá, eu posso dizer isso com precisão. Quem sabe daqui a um futuro, tirando esses eucaliptos, aquela construção em torno ali se não vai sofrer com a questão da umidade. Então, são todos os detalhes que a gente precisa saber. A resposta não está comigo, não está com você. Quem tem que ter, a prefeitura tem uma Secretaria de Meio Ambiente, uma Secretaria de Obras, né? O IFAM, que é o órgão de fiscalização, que tem que trazer esse contexto para a sociedade, sem encontrar o sentimento, né? Eu fiquei muito triste quando eu vi aquela árvore caindo, eu fiquei muito triste, porque eu falei, será que não tem outro jeito? Né? A pergunta é exatamente essa, se não tem outro jeito, ou se o jeito realmente foi feito de forma equivocada. Agora cabe ao Ministério Público realmente estar fazendo todo esse inquérito, averiguando, e se houve as atrocidades e os erros, que sejam punidos, né? Eu só espero que essa punição não venha para o nosso bolso também, né, Edil? Enfim, porque aí vem multa. Se vem multa é em cima do município. Exato. O município quem paga é você. E toda essa questão de tributos para poder arrecadar, enfim, vamos aguardar e que, independente do resultado favorável ou contrário à prefeitura, ela corta, mas que haja realmente uma consciência de fazer uma revitalização da praça, que ela venha realmente se tornar um símbolo da nossa cidade, mas, como falei anteriormente, com consciência política, ambiental e financeira. Você que mora em qualquer lugar de Nova Friburgo, se você tiver uma árvore, porte médio na sua casa, mete o enxadão, o facão lá e serra lá ela para você ver o que vai dar polícia ambiental, vai dar bombeiro, vai dar prefeitura em cima de você. Você, para cortar uma árvore, você tem que ter um monte de documento, né, que eles exigem. E ali nós exigimos do prefeito que apresentasse as licenças só depois de muita pressão, que foi apresentado lá o documento do IFAM tal, dizendo, mas isso é o documento do IFAM, mas e o do INEA, do que eles exigem do cidadão comum? Então é uma preocupação eu vi no jornal uma frase que eu quero reafirmar, a frase que diz assim, mesmo no certo, o governo consegue errar. Consegue errar, verdade. Que coisa triste, né? E a gente não torce para isso, nós queremos que o governo, já são quase 3 anos de governo, já 2 anos e pouco, 2 anos e 4 meses, já devia estar demonstrando para que veio, né? Por exemplo, nós temos aí um boato, e onde há fumaça, fogo, que existe a possibilidade da passagem de ônibus. O Friburgo passava 3,30. Se passar de ônibus passar para 3,30, é um reajuste de quase 10%. Quando nós tivemos uma inflação aí no período de 6,5%. Mas é bom lembrar, você usuário do transporte, e você trabalhador principalmente, que passagem de ônibus não é feito por índice, é por planilha. Planilha de custo. A empresa senta com a prefeitura, segundo a lei, artigo 310 da lei orgânica. A lei orgânica é a lei do município. Senta com a prefeitura, com os usuários do transporte, que seriam nós, a sociedade civil organizada, e a empresa. Os 3 sentariam e analisariam a planilha para saber qual o custo da passagem. Até hoje nós já cobramos isso do atual prefeito, ele disse que não foi feito. No prefeito anterior não foi feito. Então a gente está na hora da gente se mobilizar e não deixar que a passagem aumente assim de forma... Vamos combinar, né, Edil? Transporte público, né? Deficitário, como a gente tinha falado no bloco anterior. Deficitário, né? Você pagar uma passagem nesse valor alto, com um salário mínimo de 700 e poucos reais, é um valor alto.
enfim. Porque não adianta falar, o trabalhador tem o vale transporte para ir voltar para o trabalho. Mas o lazer, onde que fica, né? Uma família de 4, 5 pessoas, que quiser fazer mora em Conselheiro, quer fazer um passeio, quer vir no centro da cidade, fazer até mesmo uma compra, ir no médico, olha o custo que essa família não vem ter no final do ano. Então não adianta falar, tem o vale transporte, não é isso. A gente tem que ter sim uma passagem digna, né, de que todo trabalhador possa usufruir também do seu lazer, e o transporte que funcione, porque você mora em Conselheiro, mora em Olaria. Para você fazer esse percurso Olaria-Conselheiro de ônibus, é 1 hora ou mais. É verdade. Dependendo do dia, mais de 1 hora. Aí vai jogando. Se tivesse um preço razoável, tivesse ônibus confortáveis, que passasse no horário, aí a pessoa ia ter mais possibilidade. Aí chega no horário, dá esse engarrafamento de trânsito aí. E outra coisa, eu não gosto muito de coisa, mas que bagunça essa cidade nesse período de carnaval. Não se avisa nada. Ontem eu vim de Duas Pedras para cá. Eu gastei de Duas Pedras até aqui no centro quase 1 hora e pouco. Por quê? Porque estão botando poste na avenida na Alberto Browne e não tem sinalização de nada, não tem Altran, não tem aviso de nada, é uma bagunça só. Aí o cara não sabe se ele é melhor ir pelo Paissandu, melhor sair por aqui, então não tem nada. Então a gente chama atenção aí. A gente não quer ficar só na crítica, a gente vai lá quer participar, só ouvir a gente, porque você vai ver. Nós temos. É só você ver que teve uma reunião recente onde estavam os empresários da cidade, os grandes empresários, reunidos com o prefeito. Já passou 2 anos e 4 meses, nós já pedimos reuniões do movimento sindical, do movimento popular com o prefeito, ele não recebeu a gente ainda. Aí será por quê? Eu não consigo entender, porque o Rogério vem de uma base, né, mais humilde, né, de trabalhador, né, lado rural. Enfim, já está na hora dele abrir as portas lá para a gente ser ouvido também, enfim, e discutir. Como você falou, nós não estamos aqui para ficar julgando, só apontando o erro. Ao contrário, nós queremos uma cidade crescendo, para que todo morador da nossa cidade venha se orgulhar desse governo. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu essa abertura. Espero que antes do fim do governo a gente consiga, né? Enfim. Agora, em relação ao trânsito, você falou, realmente está um caos, a gente não tem gestão de trânsito. Eu, de manhã, quando eu vou levar minha filha para o colégio, tem vários sinais de trânsito parado, a gente não vê guardas da Altran auxiliando no momento de pico, né, de fluxo de estudantes, a gente não vê a Altran auxiliando. Ontem também eu levei um susto, eu saí do sindicato para ir até na rua do Duque de Caxias, eu devo ter guardado mais de 20 minutos, fez dentro do trânsito, aqueles montes de os postes, que até mesmo... Teve uma hora que quase que eu bati, porque eu não tinha visto que tava não tem fora. sinalização, não? Não tem sinalização, eles não estão assim num canto, né? Enfim, não estão bem recuados. Vi um rapaz também vindo de moto numa transversal, ele quase que vai no poste, porque, enfim, acontecem as coisas, uma coisa que nós já estamos falando desde o início. Vão acontecendo, mas a população não é informada também para se prevenir, né? É verdade. Nós chegamos ao final, você viu que passa rápido o programa, mas a gente chegou ao final, queria agradecer mais uma vez a sua participação, né? E quero contar com mais vezes você aqui ou alguém lá do sindicato trazendo informações pra gente, ok? Então um abraço a todos e até o próximo programa, se Deus quiser. Está na luta, corre do dia a dia. Marmita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador brasileiro, e sem dinheiro vai dando um jeito, vai pro serviço. É compromisso, vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá pra nada, desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar.